O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Rodrigo Capá. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Cris, tudo bem? Uma honra mais uma vez estar com vocês. Uma surpresa te encontrar hoje. Estou muito Obrigada, feliz. nós que agradecemos. Rodrigo é advogado, especializado em direito imobiliário, principalmente em questões condominiais, que hoje vai ser o assunto da nossa live. Ele é coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial da OAB. E o assunto de hoje é, como eu falei, condomínio para corretoras de imóveis. Como funciona esse mundo, né? Posso falar que é um mundo paralelo, Rodrigo? Com certeza, Cris, é um mundo, é um complexo, e o corretor precisa saber andar nesse mundo paralelo para realizar os bons negócios. Rodrigo, bem-vindo, tenha uma boa palestra. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, fique à vontade de mandar suas perguntas, interagir. Hoje vamos falar muito sobre direito condominial focado no corretor de imóveis, no que o corretor de imóveis pode tirar proveito do condomínio edilício. É importante que seja percebido por todos que a atividade do corretor de imóveis ela está diretamente ligada com a atividade do condomínio. Se a gente pensar, nós temos hoje entre 300 a 500 mil condomínios no Brasil, ou seja, parte dos negócios realizados pelos corretores de imóveis ocorrem dentro de condomínios. Então, aquele corretor que souber como tratar no âmbito condominial, ele entender algumas situações, como a Cristiane muito bem colocou, entender aí alguns diferenciais do universo condominial, com certeza ele vai potencializar as suas vendas, e é esse o objetivo. Então, entender ser um pouco multidisciplinar, para que você possa aproveitar isso no seu dia a dia. Então, vamos lá, vamos começar com os slides. Eu separei aqui muita coisa bacana para você que está me assistindo agora. Próximo slide. Próximo. Então, aqui são os dados do estado de São Paulo. Estima-se que São Paulo tem, no município, 28 mil habitantes. Dentro do estado de São Paulo, nós temos, 28 mil edifícios. No estado de São Paulo, no estado, nós temos 58 mil. Na Grande São Paulo, 38 mil edifícios, ou seja, grande parte dos negócios ocorrem dentro de condomínios. Estima-se que os condomínios de São Paulo, logicamente que esses dados, cada estado vai ter aí os seus dados, o seu município, mas eu estou te passando para que você entenda de forma macro como os negócios são realizados dentro de condomínio. Só a movimentação dos condomínios, aquela que o condômino, que o inquilino, que o morador pagam o condomínio, movimentam 13 bilhões de reais nesse universo condominial na cidade de São Paulo. Lembrando que esse valor é superior ao orçamento de cidades como Curitiba e Porto Alegre, ou seja, o condomínio é um local que envolve muito dinheiro, não apenas o valor das unidades, nem tem estimativas disso, mas esse valor de 13 bilhões que eu digo é o valor do movimento desses condomínios para fazer frente às despesas deles. Ou seja, nem só a área da corretagem é interessante dentro do condomínio, outros serviços também podem ser agregados, porque o condomínio constantemente precisa de prestação de serviço. No próximo slide, aqui nós temos 2 condomínios. Um deles recém-entregue, e o que eu quero mostrar para você é o seguinte: o condomínio, via de regra, ele é entregue da forma que você está vendo. Logicamente que existem questões inerentes ao a má construção, a construtora pode entregar com problemas, mas normalmente o prédio é entregue numa situação e num estado razoável.
O que faz ele ficar nessa segunda situação que eu estou mostrando para vocês? Você tem a resposta? Esperei um pouquinho para que você pudesse pensar. O que faz esse prédio ficar nessa situação é a má gestão. Ela é consequência das constantes má gestões, do decurso do tempo dentro dos condomínios. Então, o cargo de síndico, ele é eletivo. Se ele é eletivo, ele também é um cargo político. Então, muitas vezes o síndico não quer chamar a atenção de um, não quer se indispor com o outro, mas isso, de forma alguma, pode representar um colapso para o condomínio. A gente tem aí um segundo condomínio, por mais que seja antigo, ele não precisaria estar nessa situação. Então, as modificações começam assim, a pessoa coloca um toldo, o do lado vai lá e também coloca, daí se pode colocar toldo, de cima também acha que pode, se pode toldo, eu posso alterar o caixilho, se eu posso alterar o caixilho, eu posso pendurar varal, eu posso pôr o ar-condicionado para o lado de fora. Então, normalmente, essas situações ocorrem em função da má gestão desses condomínios. E qual a consequência disso? Então, no próximo slide, nós vamos ter uma ideia da consequência dessa má gestão. Pode passar, que ele vai abrir aqui os dados. A desvalorização do patrimônio causado pela má gestão, estima-se que exista aí uma desvalorização de 30% no valor da unidade. Então, o prédio mal conservado, ele vai refletir na própria unidade imobiliária, não reflete apenas no patrimônio como um todo. As pessoas chegam num condomínio mal conservado e verificam que ele está numa situação de má conservação, mas não consegue identificar prontamente que essa má conservação ela passa a refletir diretamente no valor da unidade imobiliária. Então, se eu tiver uma unidade que vale 1 milhão, um apartamento tipo, em qualquer localidade que vale a 1 milhão, esse vai estar valendo 700 mil em função da má gestão. Isso sem contar o envelhecimento natural que esses condomínios sofrem. Então, existe no mercado a vida útil do produto. Qualquer bem de consumo, ele sofre uma deterioração natural. Então, no próximo slide... O próximo, por favor. Nós verificamos que existe uma BNT específica, 14653, que calcula a depreciação desses bens. Então, existe uma forma de calcular a depreciação em função do tempo. E nós temos também uma metodologia linear de cálculo de desvalorização de patrimônio, é um sistema utilizado muito por contadores. Estima-se que um bem sofra uma deterioração na ordem de 5% ao ano, ou seja, em 20 anos esse bem chegaria ao valor zero. Em 20 anos ele chegaria ao valor zero. Logicamente que nós temos bens que no decorrer do tempo, no decurso do tempo, ele se valoriza. Por quê? Porque é feita a manutenção corretiva, preventiva. Esse é um cenário onde se calcula o desgaste, uma técnica utilizada também por contadores, não é a única, mas é uma forma de entender o que o tempo faz junto com a má gestão desses condomínios. Então, a importância da manutenção desses prédios, a importância da boa gestão para que não ocorra desvalorização. No próximo slide, nós vamos ver 2 vídeos. Próximo, pode passar. Nós temos muitos slides hoje. Gilberto, vê se você consegue reproduzir esse vídeo, por favor. Olha que situação, pessoal. Esse é um prédio no sul, onde a fachada de vidro caiu em cima do pedestre que estava na rua. Olha que situação. No outro vídeo também é possível verificar. O outro, por favor.
Então, esse tipo de situação que nós precisamos evitar no dia a dia da gestão, e esse é o papel do síndico, e esse é o diferencial de condomínios bem geridos e mal geridos, e são esses condomínios que vocês vão vender, e são essas situações que vocês precisam tentar identificar para poder atender o cliente de vocês com excelência. Então, no próximo slide, pode passar. Além das consultas de praxe que são realizadas para realizar uma compra e venda, das certidões, os cartórios, as CNDs, é importante duas situações que muita gente acaba se omitindo. Primeiro, você pode não necessariamente tirar uma CND do condomínio, também pode ser feita, mas uma simples busca no site do TJ, com CNPJ do condomínio, vai te permitir entender que tipo de problemas esse condomínio tem. Imagina a situação, você vende esse imóvel para o seu cliente, daqui a 2, 3 anos, aquele condomínio sofre uma ação trabalhista, aliás, já estava sofrendo uma ação trabalhista e passa a ter um passivo milionário. Quem vai pagar? Os adquirentes. Os adquirentes. Então, imagina, você está pagando uma cota de 2.000, você passa a pagar uma cota de R$5.000 durante um ano para fazer frente à despesa. Então, com uma simples consulta no site do TJ, ou tirando a CND, é possível também descobrir problemas inerentes ao condomínio. Uma outra situação importante é conversar com o zelador e com o síndico, para saber qual o perfil. Então, imagina, você vai chegar num condomínio, o síndico é uma pessoa extremamente truculenta, difícil de relacionamento. Então, é com esse síndico que você vai conviver. O zelador pode te contar, por exemplo, que o seu vizinho é uma pessoa antissocial e que aquele apartamento está sendo vendido naquele preço porque ninguém aguenta aquele vizinho. Então, isso também tem que ser levado em conta, e o corretor que quer se perpetuar no mercado, ele não quer apenas vender, ele quer vender com excelência, ele quer atender os anseios do cliente. Então, ele não vai direcionar o cliente para um problema, porque aquele cliente satisfeito, ele compra, ele indica, e isso que faz o nosso network, a nossa carteira na corretagem imobiliária. Próximo slide. Então, para que vocês possam entender, tomar muito cuidado para que você não seja enxotado, e sim faça aí um bom negócio no âmbito condominial. Próximo. Então, essa é uma brincadeira, como você quer estar, né? Cumprimentando o seu cliente, olha o corretor de terno satisfeito, a família satisfeita, ou você quer estar ali suando, transpirando, porque você está com dificuldades dentro do condomínio. Vamos ver quais são as dificuldades que o corretor enfrenta no dia a dia, no próximo slide. Tá? Posso ter um cachorro? Posso levar visitante na piscina? A vaga individual? Eu tenho que pagar fundo de obras? Até quando vão as obras? Então, essas são as questões que são importantes no dia a dia. O inquilino pode votar? Quem é o inquilino? Eu, como inquilino, o que posso participar? Então, são as perguntas que, com certeza, aquele que vai estar verificando com você o imóvel vai te fazer. Próximo slide. Então, vamos definir o condomínio, vou te passar a legislação, a importância da convenção e do regimento para que a gente possa avançar. Próximo. Viver em condomínio não é algo novo, pessoal. Viver em condomínio é muito antigo, a gente tem aí relatos de propriedades compartilhadas, não é o que a gente vive em condomínio, esse condomínio que a gente tem hoje, mas as pessoas já viviam em propriedades compartilhadas há mais de 2.000 anos atrás, na Babilônia, e o síndico também é uma figura antiga, ele vem do edil, era um termo usado pelo ocupante do cargo de administrador de bens públicos ou privados. Próximo slide. Próximo slide. Pode passar. Então, o condomínio edilício, ele é um instituto do Código Civil, ele é um instituto específico,
E condomínio quer dizer domínio em comum, aquele que detém junto com o outro um domínio. Edifício quer dizer edificação, ambas palavras vêm do latim. Então, é aquele que tem o domínio em comum numa edificação. Da forma que nós conhecemos o condomínio edilício, ele está disposto no artigo 1331 do Código Civil e seguintes. E a principal característica do condomínio edilício é a mistura e a confusão da propriedade comum e privada no mesmo instituto. Então, a partir do momento que você está no instituto do condomínio edilício, você tem uma propriedade privada, que é só sua, você tem uma propriedade, parte de uma propriedade que é comum, que pertence a todos, e elas não são separáveis. Então, esse é o instituto do condomínio edilício. Próximo slide. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Próximo. Em que momento surge esse condomínio edilício? Então, o artigo 1332 do Código Civil, assim como o artigo 9º da 4591, trazem como esse condomínio pode ser instituído, por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis. Então, o condomínio que nós conhecemos é aquele que, via de regra, a forma mais comum é o incorporador que dá início a uma instituição, ele cumpre os requisitos da lei, essa que eu estou dizendo para vocês, esses artigos, entre outros, requer a discriminação e individualização das unidades, das propriedades, determinação de fração ideal, e dá início ao registro de uma instituição de um condomínio, para que ele possa ser edificado sobre a égide do condomínio edilício, do Instituto do Condomínio Edilício. Próximo slide. E qual a diferença do condomínio de um único dono para um condomínio edilício? Então, essa é uma pergunta muito importante também. Essa é uma pergunta muito importante. Queria que você pensasse um pouco, já vou responder. Já estou vendo que já tem algumas perguntas no chat, mas nós vamos responder num segundo momento. Não deixe de mandar aí suas perguntas. Obrigado, Maria Aparecida, via YouTube. Então, qual a diferença de um condomínio edilício? Do primeiro condomínio, afirmam para vocês que é edilício, o outro não é edilício. Para que o condomínio seja edilício, ele precisa estar registrado no cartório, o incorporador precisa dar início a uma instituição de condomínio e registrar no cartório de registro de imóveis. O outro, eu posso, dentro dos parâmetros municipais do Código de Obras, construir um prédio da entrada, um prédio regular, mas não inseri-lo no instituto do condomínio edilício. E qual a diferença? Por que o incorporador opta pelo condomínio edilício? Porque se for um condomínio de um único dono, ou um condomínio instituído com base no Código de Obras, sem que seja um condomínio edilício, ele terá uma única matrícula. Então, ele pode ser vendido para mais de uma pessoa? Pode, mas as pessoas vão estar em um outro tipo de condomínio, um condomínio necessário. O que isso quer dizer? Quer dizer que se uma pessoa tiver problema, se eu tiver um problema e tiver adquirido com uma pessoa, aquela pessoa também vai ter problemas no imóvel, porque aquela matrícula é única. O Instituto do Condomínio Edilício é o único instituto no direito brasileiro que permite com que, dentro do mesmo instituto, do único prédio, por mais que existam propriedades comuns, aquela propriedade individual é só sua, e o que ocorrer com o seu vizinho não se comunica com você. Logicamente, o que ocorrer com o condomínio vai influenciar, conforme a fração ideal de cada um, no que cada um tiver, mas o que ocorrer, por exemplo, com o proprietário de uma unidade não vai influenciar nos demais. Próximo slide. Próximo. Eu vou falar rapidamente, e depois a gente vai pular alguns slides.
a diferença do condomínio em plano horizontal, o condomínio em plano vertical. Então, o condomínio, ele pode ser em plano horizontal. Esse condomínio que nós conhecemos como condomínio vertical, porque ele é alto, ele é reto, logicamente, ele é se fosse uma seta para cima, um arranha-céu, ele, na doutrina, é conhecido como condomínio em plano vertical. Por quê? Em plano horizontal. Por quê? Porque o que separa uma unidade da outra são as lajes entre unidades. Então, o plano do condomínio é um plano horizontal. E o condomínio de casas, da mesma forma, conhecido como condomínio horizontal, ele é, na verdade, um condomínio em plano vertical, porque o que separa uma casa da outra são as paredes laterais. A Valdenilda também já está perguntando. Eu vou só responder essa que está aqui dentro, é pertinente, e vou seguir. Então, Valdenilda, o condômino é obrigado a pagar as ações com base na sua cota à parte, na sua fração ideal. Então, quando o condomínio é instituído, dentre os documentos obrigatórios está a convenção do condomínio. E, para instituir um condomínio, eu preciso atribuir fração àquela unidade. É o percentual que a pessoa tem que vai colaborar com a cota condominial. Essa fração leva em conta o tamanho da unidade e a divisão das áreas comuns. Dando sequência, a diferença do condomínio para o loteamento. Então, muita gente ainda faz com uma confusão, e existe uma diferença, sim, entre o loteamento, que está sob a égide da lei de loteamento, da lei de parcelamento do solo, 6766, de 79, ela é diferente, um loteamento é diferente de um condomínio horizontal. Primeiro, até 2017, nós não poderíamos ter condomínios de lotes, porque a legislação assim, até 2018, a legislação assim não permitia. Agora nós temos uma legislação. Então, para que um condomínio fosse edificado, era obrigatório que ele fosse entregue com as casas prontas, porque elas tinham fração. Então, como é que eu ia entregar um terreno se eu não conseguia definir a fração? Porque a fração ia variar com o tamanho da residência. Diferente do loteamento. O que é o loteamento? O loteamento é um parcelamento do solo. O loteador, ele compra uma área, uma gleba, e vai parcelando essa gleba conforme as diretrizes do município que ele está inserido, e depois ele negocia aquele terreno. E para que ele possa organizar aquela área, para que ele possa realizar esse loteamento, ele cria uma associação, e a gente tem uma discussão jurídica se existe obrigatoriedade ou não das pessoas se manterem associadas. O entendimento hoje do STJ é que ninguém é obrigado a manter-se associado. No loteamento eu tenho uma taxa associativa, no condomínio eu tenho a cota condominial, no loteamento eu tenho um presidente, eu tenho o estatuto da associação, no condomínio eu tenho a convenção, eu tenho o síndico, tá? Então essas são algumas das diferenças. No loteamento, a rua, ela, via de regra, para edificar, para desmembrar um loteamento, precisa seguir algumas regras rígidas, dentre elas, doação de áreas dentro do loteamento, precisa ter área verde, e normalmente as ruas são públicas dentro do loteamento. Próximo slide. Existem outros tipos de condomínio. Então, o condomínio que nós estamos falando é o condomínio edilício, previsto no 1331 e seguintes do Código Civil. Mas existem outros tipos de condomínio? Logicamente, existem outros tipos de condomínio. O próprio Código Civil traz no artigo 1314 e seguintes o condomínio voluntário ou obrigacional. O que seria um condomínio voluntário tradicional, condomínio comum? É aquele condomínio quando uma ou mais pessoas decidem adquirir um bem em conjunto. Então, se eu, por exemplo, resolver adquirir um bem junto com outra pessoa, eu estou num condomínio voluntário. Então, e condomínio nada mais é do que domínio em comum. Logicamente que ele pode ser sobre uma gleba diária,
mas ele pode ser sobre uma bicicleta. Se eu comprar uma bicicleta junto com um amigo, nós estamos em condomínio daquela bicicleta. Que tipo de condomínio? Um condomínio voluntário. Nós optamos livremente por adquirir aquela bicicleta. A grande diferença do condomínio voluntário obrigacional é que ninguém é obrigado a manter-se em condomínio. A característica do condomínio edilício é a da manutenção, sim, da situação. Então, o condomínio edilício pode ser desfeito somente nos casos previstos em lei, destruição, ruína total ou parcial, ou pela vontade de todos os condôminos. É uma exceção. E o condomínio voluntário, ninguém é obrigado a manter-se em condomínio. Inclusive, existe uma ação de dissolução de condomínio. Fora o condomínio voluntário, tem o condomínio obrigacional, condomínio obrigatório. Qual que é? Por exemplo, uma pessoa falece e deixa herdeiros. Então, 2 pessoas herdam o mesmo bem, ou 2 pessoas herdam um carro. Elas estão em condomínio obrigatório, porque o vínculo com o bem não foi voluntário, foi um vínculo forçoso em função de uma situação anterior, mas elas também não são obrigadas a manter-se em condomínio. Próximo. Pode passar, esse vídeo já falou. Então, aqui eu tenho a Lei 13.465, pode pôr em tela cheia, que trata do condomínio voluntário. Então, que trata do condomínio de lotes. Então, ele alterou o artigo 1358-A do Código Civil e ele permite hoje que exista aí uma fração ideal para que leve em conta o terreno e não mais a área construída, ou seja, é possível, sim, edificar hoje um loteamento sobre a égide da legislação civil como se fosse um condomínio. Próximo. Aqui eu tenho a legislação condominial. Eu vou rapidamente passar para vocês qual é. Nós temos aí mais uma meia hora, então eu vou procurar falar mais 15 minutos e peço que vocês vão colocando as perguntas para que a gente possa, assim que acabar, já responder. Então, é importante que você entenda qual é a legislação que assola a vida condominial. Então, o que eu tenho? Eu tenho a Constituição Federal. Logicamente que a Constituição, o condomínio, ele está, sim, dentro da Constituição Federal. Então, em que momento? No momento em que a residência é um asilo inviolável. A pessoa não pode invadir uma propriedade. Tá? Só pode entrar dentro de uma casa se tiver em flagrante delito, estado de necessidade ou com um mandado judicial. Caso contrário, a propriedade é asilo inviolável. E dentro do condomínio isso também impera. Por exemplo, quando o porteiro não pode violar uma correspondência. A violação de correspondência, a correspondência inviolável, é um crime, e o Código Penal traz o crime de violação de correspondência, assim como traz também o crime de invasão de domicílio. Então, dentre outras situações da Constituição Federal. O Código Civil, artigo 1381 e seguintes, de forma muito clara, o condomínio se insere porque tem a previsão legal. Mas nós temos também outras leis, outros decretos e leis em âmbito estadual, municipal e federal. Por exemplo, nós temos uma lei no estado de São Paulo de que é proibido entrar dentro dos estabelecimentos comerciais portando capacetes. Essa lei, de forma explícita, traz que não pode-se entrar dentro de um condomínio portando capacetes, inclusive em condomínios comerciais. Ou seja, fica muito claro que essa legislação se aplica a condomínios comerciais, mas não necessariamente a lei precisa trazer de forma expressa a palavra condomínio, como na legislação de que é proibido fumar. Foi uma legislação municipal, estadual, e também hoje já é uma legislação federal, e ela não menciona a palavra condomínio na grande parte das legislações, mas ela traz que é proibido fumar em locais fechados, protegidos por grades, muros ou marquise. O condomínio é protegido por grade, muro ou marquise? Sim, então se aplica ao condomínio. Basta você fumar dentro do condomínio
para você ver que existe aí a possibilidade de fiscalização. Essas leis que eu acabo de passar são normas de direito público, são realizados pelo Estado através de um processo legislativo. E eu tenho abaixo da legislação a Convenção do Condomínio e o Regimento Interno, que são instrumentos que são elaborados pela massa condominial no momento da instituição daquele condomínio e podem sim ser alterados pelos condôminos depois com o voto de 2/3 da massa condominial. Qual a diferença para a Constituição, Código Civil e demais leis para a Convenção e o Regimento Interno? Que a Convenção e o Regimento Interno são normas de direito privado, são realizados pelo particular, ou seja, quem elabora é o particular. E como é que funciona o princípio da legalidade? O que não é expressamente proibido é implicitamente permitido ao particular. Princípio também do pacta sunt servanda, o acordo faz lei entre as partes, ele está limitado à lei. Então, a convenção e o RI podem constar ali quaisquer termos para que o condomínio possa funcionar, desde que não contrarie a norma cogente, desde que não contrarie a norma pública. Próximo slide. A convenção do condomínio é uma lei, é considerado um ato norma, ou seja, ele é elaborado primeiramente pelo incorporador, pode ser modificado e adequado pelos seus condôminos, com voto de 2/3, natureza jurídica dele é de ato norma, ou seja, ele não obriga apenas as partes que assinaram, obriga também os condôminos, os novos adquirentes e também moradores e inquilinos. Próximo slide. Próximo. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E depois, nós temos o regimento interno. O que diz? O que diz o regimento interno? O regimento interno, ele as miúças, ele esmiuça o que traz a convenção. Então, a convenção, ela traz questões institucionais do condomínio. Então, ele define o local da piscina, ele define a forma de rateio, e o regimento interno vai regular os pormenores. Por exemplo, a convenção vai estabelecer o local da piscina e o RI vai dizer o horário de funcionamento. Próximo. Agora, rapidamente, eu vou falar das partes que compõem o condomínio e depois nós vamos já partir para uma outra parte, uma parte prática. Nós temos o síndico, o subsíndico, o conselho fiscal, consultivo, condômino, morador e inquilino. Então, o síndico do condomínio, no próximo slide, ele pode ser uma pessoa estranha ou não ao condomínio, ele desempenha o papel executivo, ou seja, é ele que deve realizar a gestão do condomínio, respondendo pelos excessos. Próximo. E a previsão legal desse síndico consta no 1347, ele é eleito, é um cargo eletivo, ele é escolhido pela massa condominial, e ele poderá não ser condômino e ser, inclusive, pessoa jurídica para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos. Próximo slide. As atribuições do síndico, de forma muito resumida, previstas no 1348, não de forma taxativa, ou seja, todas as hipóteses, mas de forma exemplificativa. Ao síndico compete convocar a assembleia, diligenciar a guarda e conservação de áreas comuns, cobrar o condomínio, representar o condomínio em juízo ou fora dele, prestar contas em assembleia ou quando solicitado, realizar o seguro de edificação, dentre outros. Próximo. Próximo. Então, nós temos dentro do condomínio algumas figuras. Dentre elas, nós temos a administradora do condomínio, e a pergunta é, quem exerce o papel executivo, nós acabamos de falar, é o síndico,
Quem é o papel deliberativo dentro do condomínio? Quem delibera são as assembleias através dos seus condôminos, e a administradora é um órgão simplesmente consultivo. A esse compete, através de um contrato de administração, realizar as funções delegadas pelo síndico com base no 1348, parágrafo 2º. Então, sempre que o síndico delegar poderes para a administradora, isso precisa constar em ata. Porém, via de regra, a responsabilidade civil, responsabilidade legal do condomínio continua com o síndico, porém, em alguns momentos, a justiça entende que a administradora, por mais que tenha um contrato, seja um órgão delegado, ele responde algumas vezes diretamente, por exemplo, na falha da emissão de boletos, como já foi decidido algumas vezes pelos nossos tribunais. Próximo slide. Próximo. Vamos pular, pode pular, pula. Vamos para outra parte. Aqui nós temos algumas questões inerentes à responsabilidade civil, mas nós não vamos entrar em função do tempo. Pode partir para o próximo. Pode pular. Pode pular. Pode sair da responsabilidade civil. Mais um. Então, qual o papel do subsíndico? O anterior. O subsíndico, ele possui a função, dentro do condomínio, de substituir o síndico nas suas ausências. Então, essa é a principal função do subsíndico, lembrando que essa função, ela pode não ser prevista, ela não consta mais no Código Civil, e ela pode sequer ser prevista na convenção. Se não houver a previsão, não há necessidade de eleição de um subsíndico, tá? Se ele for eleito, o papel dele é representar o condomínio nas ausências do síndico. Ele pode, sim, auxiliar na gestão, mas desde que fique isso muito claro na convenção condominial ou em assembleia, mediante a delegação de atribuições com base no 1348.1 e aprovação da massa condominial. Quando o síndico vier a renunciar ou estiver, no caso da renúncia do síndico, o subsíndico assume de forma interina e não complementar, devendo apenas convocar uma assembleia no prazo estabelecido na convenção para que novo representante seja eleito. Nós temos a figura do conselho consultivo e do conselho fiscal também. Então, o conselho fiscal é previsto no 1356 do Código Civil. Poderá haver um conselho fiscal composto de 3 membros eleitos em assembleia. Então, esse conselho fiscal, ele poderá haver. Então, se pode sim, pode não. Então, pode ser que não exista aí a previsão do conselho, se a convenção assim não quiser. Via de regra, os condomínios sim trabalham com o conselho fiscal, que possuem a finalidade de emitir parecer, emitir relatório sobre as contas do condomínio. Então, diferente do conselho consultivo, o conselho fiscal deve apenas emitir parecer. Logicamente que ele pode assumir outras funções se a convenção estabelecer ou se a Assembleia delegar esses poderes com base no 1348.1. A pergunta recorrente é se eles podem ser pessoas estranhas ao condomínio. Via de regra, a convenção impede, mas se não houver impedimento na convenção, pode. E o conselho consultivo, próximo slide, o conselho consultivo ele é mais amplo, ele está previsto na antiga lei do condomínio, 4591, de 64, lembrando que ela não foi totalmente revogada, ela foi derrogada, o que não contraria as novas disposições, ela prevalece, basta olhar os julgados no Tribunal de Justiça para entender esse posicionamento. Então, o artigo 23 da lei 4591 traz que será eleito na forma prevista na convenção, um conselho consultivo constituído de 3 condôminos, ou seja, obrigatoriamente são condôminos. Pode ser pessoa estranha? Não, porque a lei traz especificamente. O conselho consultivo, ele é um órgão consultivo, ele assessora o síndico. Então, é importante que você entenda a diferença no conselho fiscal para o conselho consultivo. O conselho consultivo é um órgão complementar que serve para auxiliar o síndico na tomada de decisões e resolução de problemas, diferente do conselho fiscal. Próximo.
Quem é o condômino? Condômino é o proprietário. Então, algumas pessoas ainda fazem essa confusão. Condômino é aquele que detém o direito de propriedade. Pode ser que ele não tenha a escritura, a matrícula, mas ele tem que ter o animus domini. O animus domini no direito é o ânimo de dono. Ele tem que ter aí um título, um compromisso particular, ou estar numa situação que lhe traz aí a segurança de ser o proprietário daquele imóvel. O cônjuge é condômino? Não necessariamente. Se o regime for comunhão parcial de bens, aquele que tiver adquirido o bem antes da constância do casamento, ele não é considerado condômino, porque os bens não se comunicam. Então, o marido casou e a esposa tinha um bem antes do casamento, ou ela herdou um bem durante o casamento, esse bem não é do marido, é somente da esposa. O filho também não é condômino. Ambos podem estar na Assembleia, desde que estejam municiados e munidos de procuração. Próximo slide. E quem é o morador? O morador é todo aquele que ocupa o condomínio a título provisório ou permanente, e que não esteja apenas realizando uma visita no condomínio. Próximo slide. O inquilino pode participar e votar nas assembleias? Então, a antiga lei de locações, a lei de locações, a 8245 de 91, traz que o inquilino pode votar nas questões ordinárias, porém, com o novo Código Civil de 2002, fica muito claro que quem pode votar, com base no 1335, são os proprietários. Próximo slide. Ou seja, o inquilino não pode votar, por mais que esteja previsto na lei de locações, porque o novo Código Civil revogou essa parte que contraria a nova disposição, a nova lei. Ela, quando entrar em contradição com a lei anterior, ela revoga com base nos princípios do direito civil brasileiro. E nós temos aí questões inerentes às procurações dentro dos condomínios. Existe a possibilidade de limitar o número de procurações, com certeza existe, a lei não traz essa restrição, a lei traz como a procuração deve ser passada, deve constar nome, partes, objetivo, local, e deve ser assinada, mas ela não impõe limitação, mas a justiça entende que a convenção pode sim impor essas limitações. Próximo slide. Pode passar. E agora, chegando para o finzinho da nossa aula, vou falar um pouco de questões mais práticas, de divisão do condomínio. Então, pode passar. Composição das taxas. O condomínio tem taxas ordinárias, que são aquelas essenciais para o dia a dia da gestão condominial. Elas estão previstas, devem estar previstas na Assembleia, devem ser aprovadas na Assembleia Geral Ordinária, com base no 1350, ou seja, é importante, é imperioso que o condomínio aprove um orçamento. Nós temos também taxas extraordinárias, que são aquelas que fogem do orçamento, são taxas que não fazem parte do dia a dia do condomínio, mas a gente precisa de alguns cuidados, porque a despesa extraordinária pode estar inserida dentro da despesa ordinária. Então, uma previsão orçamentária do condomínio pode prever uma rúbrica de despesas extraordinárias. Mesmo que ele não saiba quais são, ele pode já estar arrecadando para isso. Então, é importante esmiuçar essa questão. Isso é muito importante na locação dos imóveis, porque o proprietário só paga as despesas ordinárias. Fundo de reserva, conforme previsão em convenção, a maioria das convenções trazem um percentual de 5%. Fundo de obras, ele pode ser permanente ou prazo determinado, e alguns condomínios possuem despesas com implantação. O condomínio zero, ele tende a ter uma taxa maior, mas ela é reduzida, é um prazo para comprar o capacho, a lixeira, que a construtora não entrega. Próximo slide. Então, as despesas ordinárias, elas estão aí descritas na 8245, na lei de locações, e são as despesas que fazem frente ao dia a dia do condomínio. Então, os salários, encargos trabalhistas, consumo de água, esgoto, manutenção e instalação de equipamentos de uso comum destinado à prática
de esporte, lazer, manutenção e conservação de elevadores, antenas coletivas, pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas. Próximo slide. As despesas extraordinárias, elas são aquelas que não fazem parte, não são rotineiras de manutenção do edifício. Uma reforma, uma obra, uma pintura da fachada, a esquadria externa, uma obra destinada a repor a condição de habitabilidade do edifício, uma instalação de equipamento de segurança, despesas na decoração e paisagismo, por exemplo. Próximo slide. Próximo. Então, o condomínio pode estar alto, mas em função do rateio extra. Então, isso é importante quando você vai fazer a venda do imóvel, analisar, porque, eventualmente, aquele condomínio está pagando a rescisão trabalhista de um empregado, e a taxa que é R$500, está vindo R$1.500, mas não quer dizer que ela é R$1.500. Lembrando que muitos compradores levam, sim, em conta o valor do condomínio para fazer a aquisição, então você tem que saber ler. O condomínio que você está vendendo zero, os primeiros meses, eles são, via de regra, maiores do que os próximos, e a falta de manutenção preventiva aumenta e desvaloriza o bem, ela aumenta o condomínio com base no desgaste que ele não tiver sendo realizado, e desvaloriza o bem, como nós já falamos, em mais de 30% ou mais. Próximo. A cota condominial, ela vai estar diretamente ligada em função do tamanho daquela unidade, o valor dessa cota vai também depender do número de unidades daquele prédio, a quantidade de vagas representa um aumento, sim, do valor do condomínio, quantidade de portarias também influenciam no condomínio, o que tiver nas áreas comuns, porque existem despesas, consumo, uma academia custa, manutenção, e é importante ressaltar que todos esses valores, eles são apresentados em previsão orçamentária e definidos por uma assembleia, e esses valores devem ser discutidos e alterados, se necessário, pela massa condominial. Próximo. Qual é a forma de rateio? O que cada um tem que pagar? Cada um tem que pagar conforme o que tiver na sua convenção, com base na fração ideal. É possível alterar a fração ideal? É possível. Quórum para alterar a fração ideal, 2/3. Então, a forma de rateio é alterável com voto de 2/3 dos condôminos. Via de regra, os condomínios acabam repartindo as suas despesas por fração ideal. Próximo slide. Então, aqui eu tenho, apenas para exemplificar, e já chegando ao final da nossa apresentação, eu tenho aí um condomínio com um bloco e, do outro lado, um condomínio com 2 blocos. Esse condomínio com bloco tem quase a mesma despesa do que um condomínio com 2 blocos. Por quê? Porque uma portaria única pode estar no meio de 2 blocos. Ou seja, a despesa de um condomínio, por exemplo, com único bloco, é R$10.000, por exemplo. São valores hipotéticos. Por quê? Porque metade disso é pessoal. O outro condomínio, ele não tem o dobro de despesas, porque ele tem uma única portaria, ele tem um pouco mais de despesa, ele tem 12. E arrecada-se, por exemplo, num condomínio, para fazer frente àqueles R$10.000. No outro, arrecada-se 12 para fazer frente aos 12.000. A questão é que no primeiro condomínio, por exemplo, de forma hipotética, tem 10 unidades. Então, cada um vai pagar R$1.000 de condomínio. Sendo que o outro condomínio, muito parecido, as pessoas vão pagar R$600, então 40% menos. E daí pode dar a falsa impressão que um condomínio é mais barato e o outro mais caro, porque um é melhor gerido e o outro pior gerido. Não é verdade. O que influencia diretamente é o número de unidades. Quanto maior a quantidade de pessoas para repartir o bolo, menor o valor que cada um vai ter que arcar. Então, isso precisa ficar muito claro. Então, a primeira pergunta que deve ser feita é quantas unidades tem para saber se aquele condomínio vai ser caro ou não. Próximo slide. Então, aqui
É uma previsão orçamentária, apenas de forma exemplificativa, como é composta a taxa. Então, as administradoras devem apresentar uma previsão orçamentária, essa previsão tem que ser aprovada para fazer frente às despesas. Próximo slide. E para finalizar, e passar a responder as perguntas dentro do horário que nós temos, de 1 hora, o que são as assembleias? As assembleias é a forma de decidir as questões que circundam a vida condominial. Essa forma é similar à democracia direta, utilizada na Grécia Antiga, nas ágoras gregas, e são as decisões tomadas obrigam, inclusive, os ausentes. Algumas decisões devem ter quórum, devem seguir quórum. Quais devem ter quórum especial? Aquelas que a lei assim definir. Então, isso é importante que seja verificado para que as decisões sejam tomadas. Estamos no momento de Covid, então, tivemos aí uma lei, a 14.010 de 2020, que impôs a realização de assembleias no âmbito virtual, e, novamente, após o decreto estadual, de segunda-feira agora, do dia após as eleições, nós tivemos, o segundo turno das eleições em São Paulo, nós tivemos aí a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, que voltou em alguns municípios para a fase amarela, quando estava na fase verde. Então, isso também vai impor algumas restrições no âmbito condominial, como a orientação da suspensão das assembleias presenciais nessa fase. Tá? Então, chegamos aí ao final dessa exposição, dentro do tempo que nós tínhamos. Oi, Cris. E aí, Rodrigo? Tudo bem? Rodrigo, tudo. Obrigada pelas informações. Chegaram uma série aí de perguntas e dúvidas, né? E eu vou começar com a Maria Carvalho, e ela lançou duas questões aí, tá? A primeira é: um condomínio deve ter um fundo de caixa de 1% do valor do imóvel ao ano para grandes manutenções. As despesas mensais devem incluir pequenas e constantes manutenções de 0,2% do valor. Faz um comentário aí, Rodrigo, para a gente, por favor. Uhum. Então, Maria, o condomínio deve ter um fundo de caixa de 1% do valor do imóvel. Então, isso não é uma definição. É igual numa empresa. Você tem um fundo de caixa, um fundo de reserva. Algumas convenções impõem, por exemplo, que o condomínio tem até uma arrecadação e meia de reserva, mas não existe uma regra. Existe uma regra, por exemplo, para o fundo de reserva. Alguns condomínios, algumas convenções impõem o valor de arrecadação mensal do fundo de reserva, mas o fundo de caixa, não existe uma regra, pode ser aplicado 1%, 2%, 5%, 10%, mas é importante também que o condomínio não se torne um banco. A finalidade do condomínio não é guardar dinheiro, é guardar dinheiro para eventualidades e não ficar guardando dinheiro. O que pode inicialmente parecer uma cautela, ir para o bem, algumas vezes isso atrai pessoas mal intencionadas. Então, um condomínio com 5 milhões de fundo de caixa, alguém mal intencionado pode ali querer tomar parte disso. Aí ela colocou um outro posicionamento: o comportamento antissocial é enfrentado com o processo civil e já há jurisprudência. Com certeza, o comportamento antissocial ele deve ser enfrentado, mas é algo bem complicado, bem complexo, e não é tão simples quanto parece. Não é simplesmente ingressar com uma ação e a pessoa é excluída do âmbito do convívio condominial. Isso requer aí provas preliminares, isso requer uma construção, e a justiça, para que ela interfira no direito de propriedade, as provas precisam ser robustas e contundentes e justificar a exclusão dessa pessoa do convívio. Existe, mas não é regra, é exceção. A exclusão do condomínio social não é uma regra e, infelizmente, ela depende do devido processo legal, primeiro no âmbito administrativo, depois no âmbito judicial, e nesse meio tempo existe um desgaste gigantesco na massa condominial por aqueles que, infelizmente, e existe muito, né, Cris, que não sabem conviver em sociedade. Isso existe em casos.
Eu passo por isso, né, Rodrigo? Eu já conversei com você a respeito disso, né? Eu estou te olhando, a gente estava se entendendo já, exatamente, infelizmente. Eu quero saber como é que está lá. Depois a gente conversa. A Carla Mesquita, via TV Cresce. Na multipropriedade, muda algo nos condomínios? Muda sim, Carla, porque a multipropriedade, ela acaba majorando o número de multiproprietários. Então, você passa a ter uma unidade, ela pode ser vendida por fração, então você pode ter ali 30, 40 proprietários, limitado aí a uma semana por ano, dentro de uma unidade. Então, eventualmente, dentro da legislação, primeiro que o condomínio pode nascer como multipropriedade ou aquela massa condominial pode, assim, definir com voto de 50% mais um do todo. Então, não é algo muito complexo. Um condomínio pode optar em se tornar multipropriedade e daí cada multiproprietário passa a ter a matrícula da sua cota-parte. É algo bem interessante, bem complexo e, com certeza, que influencia na rotina. E essa multipropriedade, ele passa a ter um síndico da multipropriedade. Então, a vida condominial sendo elevada à potência máxima de complexidade, se o condomínio não for um condomínio puro de multipropriedade. Fabiano Barros colocou a seguinte questão: vendo um apartamento e anteriormente ocorreu um acidente no condomínio, acontecendo uma ação final, acho que deve ser o condômino, né? Ele colocou o condomínio, que foi julgado a pagar. O novo proprietário é obrigado a entrar nessa conta? Anteriormente ocorreu um acidente. Não, é condomínio mesmo. O acidente foi no condomínio, aconteceu uma ação, assim, no final. Sim, o condomínio é obrigado a pagar. O novo proprietário é obrigado à internação? Então, sim. Você sabe que existe a possibilidade, Fabiano, em que se o condomínio, se o comprador, o adquirente, for precavido e verificar que tem uma ação, ele pode constar no compromisso de compra e venda que aquela ação, caso o condomínio seja condenado, a cota-parte que couber ao adquirente poderá ser repassada ao vendedor, mas isso é um acordo entre as partes, porque, via de regra, pela natureza propter rem, em função da coisa, a aquisição vem com seus ônus e com os bônus. Por isso que, quando você adquire um bem, você se preocupa em saber se ele tem um passivo, porque você está assumindo esse passivo, tanto de PTU, condomínio, ou alguma penhora inerente ao próprio bem. Então, você tem que tomar aí cuidado, e por isso que eu orientei desde o comecinho a importância de tirar CNDs ou de verificar a situação fática do condomínio, não só da unidade que está sendo negociada. Lucas Silva, via TV Cresce. Pode ser alterado a questão da instalação do ar-condicionado numa convenção? Acredito que pode, né? Sim, Lucas, pode, mas é algo que não é tão simples. Primeiro, a instalação de ar-condicionado, ela requer, antes mesmo da gente verificar a questão da convenção, é importante que seja verificada a questão da energia elétrica do condomínio. Então, quando o incorporador vai construir o condomínio, ele pede uma certa carga para o condomínio. Então, se esse condomínio ele não tiver apto a receber um adicional de carga, que tem que ser calculado, por exemplo, tem 100 unidades, um ar na sala, no quarto, na cozinha, tem 10 aparelhos em cada unidade. Então, isso vai requerer aí um novo projeto elétrico, provavelmente a requisição de um adicional de carga para a companhia elétrica, e para isso tem que ter um engenheiro elétrico que aprova esse projeto. Ademais, é importante um engenheiro civil, porque esses aparelhos vão ser colocados em algum local. Então, onde esse aparelho vai ser colocado, o peso suporta, a varanda suporta, e, por fim, mas não menos importante, verificar se a convenção não proíbe. Se a convenção proibir, ele precisa do voto de 2/3 dos condôminos. Se a convenção não mencionar, eu entendo que é possível, através de uma assembleia, por maioria simples, para padronizar a instalação de ar-condicionado, mas é imperioso que se verifique questões elétricas, porque não é só aprovar, é verificar se a carga que entra é compatível com o recebimento dos aparelhos. Já tive casos onde os síndicos vão autorizando ar-condicionado, e essa é uma das principais causas de incêndio e de
de incêndio no transformador, incêndio dentro de condomínios. Rodrigo, a Eli Antonelli, via YouTube, está perguntando o seguinte: você ministra algum curso de condomínios para corretor? Você poderia indicar para melhor aprofundamento do conteúdo? Tem algum curso seu? Tem, né, Rodrigo? Então, tem esse curso, ele constantemente é ministrado no Cresce, a gente conversa, a gente sempre coloca ele no Cresce. Eu tenho o curso de Direito Condominial, que ele envolve também as questões que são tratadas, parte delas no curso de Direito para corretores de imóveis, e ele está sendo transformado, depois de muitos anos ministrando, num livro que vai ser aí prefaciado pelo presidente Viana. Ah, que legal. A Vanilda Squadler, ela perguntou se tem algum curso para administrar um condomínio. Você tem algum curso para indicar a respeito desse assunto? Existem alguns cursos para se administrar um condomínio, logicamente que ele passa não só por administração, por direito, por outras questões. O curso tem o curso de formação, nós temos curso de formação de síndico profissional, ministrado por algumas empresas no mercado, depois posso, se ela me procurar, indico algumas empresas, e, inclusive, algumas universidades que dão o curso de gestão condominial. Sei que a FAP tem, ministro também aula lá, e acho que a Universidade Mackenzie também tem curso de administração de condomínios. E existem cursos privados de menor tempo. Carlos Melo, via YouTube. Na condição de corretor de imóveis, presta assessoria a um condomínio auxiliando a síndica em toda a gestão. Existe algum conflito com a função de administrador de empresas? Na condição de corretor... Presta assessoria a um condomínio auxiliando a síndica em toda a gestão. Existe algum conflito com a função do administrador de empresas? Então, eu entendo que não, mas eu sei que o Conselho Regional de Administradores, ele tem aí pegado no pé de pessoas que não estão inscritas no Conselho de Administração. Eu, particularmente, entendo que não tem compatibilidade, não sei se a questão sua pergunta é se a incompatibilidade é com a função de administração ou com a função de corretores. Eu sei que o corretor não precisa ser uma atividade exclusiva, e não existe uma qualificação, o síndico profissional, ele não é regulamentado, então ele não está vinculado a nenhuma profissão, então eu entendo que qualquer profissional que esteja, possa ser, desde que tenha o conhecimento necessário. Uma última pergunta aqui da Vanilda Stadler, de novo. Qual é a lei que suspende as assembleias presenciais no momento do Covid? Então, excelente pergunta. Hoje nós não temos nenhuma lei que suspende as assembleias presenciais. O que nós temos são interpretações. Então, se eu não posso, se eu estou aí com medida restritiva, se o comércio não pode abrir, se os serviços ficam suspensos em função do elevado número de contaminação, por analogia, nós orientamos a não realização. Não existe uma proibição expressa quanto a isso. Existe um entendimento tácito nesse sentido. Rodrigo, queria agradecer a sua participação, foi excelente, nós recebemos várias perguntas, vários questionamentos. Queria lembrar também aos internautas que às 8h30, doutor Salles Silva vai falar sobre acompanhamento remoto de obras, não percam, tá, gente? Obrigada a todos, obrigada, Rodrigo, e aguardo vocês na próxima live. Eu que agradeço, excelente, obrigado a todos que assistiram, obrigado ao Cresce, não deixem de assistir o programa Vida em Condomínio, e foi um grande prazer. Cris, um abraço, abraço a todos. Obrigada.